Muito bom dia para você, 8 horas mais 7 minutos, 21 graus, 1/10 é a temperatura. Você está no primeiro jornal aqui na Tirol FM, deixa eu puxar aqui, temperatura, repito, de 21 graus hoje pela manhã. Tempo instável durante a madrugada, ontem à noite também com chuva, ontem no final da tarde, mas agora a previsão do tempo é justamente que tenhamos aí uma melhora no tempo no decorrer do período. Está conosco hoje pela manhã, advogado especialista em direito eleitoral, advogado Fábio Guisch. Fábio, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, eleitoral. Exatamente, direito eleitoral que vai mudar bastante, né, Fábio? Deixa eu só ajeitar teu... Agora sim, Fábio, já te ouvimos com bom e alto som, mas direito eleitoral, afinal de contas, estamos aí há 1 ano e meio de termos todo o círculo eleitoral novamente, né, Fábio? Exatamente, Vini. E a questão do direito eleitoral, a legislação eleitoral, ela vem, eu digo assim, agora ao auge e é notícia no país inteiro, porque toda mudança na lei eleitoral deve ocorrer 1 ano antes das eleições. E vivemos um momento político diferenciado, né, Fábio? Diferenciado. Felizmente acontece antes das eleições, a gente vê as manifestações do ano passado e eu aqui questionava, por que não fazer as manifestações no período eleitoral? Por que não deixarmos para, enfim, vivemos num momento político que parece que as pessoas querem participar, que todo mundo clama por uma reforma, todo mundo fala na reforma eleitoral e é importante que tu traga para nós o que está em andamento da tal reforma eleitoral, que muitas pessoas às vezes talvez não saibam nem o que é, mas acabam se manifestando a favor dessa tão badalada reforma eleitoral. Exatamente, e o ano-chave para a reforma eleitoral é agora, é sempre 1 ano antes das eleições. O que aconteceu no caso das eleições de 2014, nós tivemos uma mini-reforma eleitoral, que eu vou explicar um pouco, que no meu ponto de vista ela é mais que uma mini-reforma, e sim uma reforma eleitoral, porque mudou bastante coisa, só que ela foi aprovada e sancionada pela presidente em 2013, após outubro. Consequentemente, não valeu para as últimas eleições. Só que ela está em vigor e agora para as eleições municipais vai valer. Então esse é o momento do povo e das pessoas conversarem, ter acesso aos deputados e fazer aquela pressão para que as reformas eleitorais se valham para o ano que vem. Só que o interessante disso é ver que muita coisa já mudou. Muita coisa já mudou e muita coisa está em tramitação. Nós temos agora, para analisar desde 97, um conjunto de normas. E um exemplo claro, Vini, cavaletes. Para o ano que vem não pode mais. Exatamente. A reforma mais visível, nós já tivemos inclusive nas últimas eleições, né, Fábio? A juíza Patrícia aqui, sim, ela fez uma série de... Ela fez se cumprir a lei e nós tivemos uma eleição que, se assim podemos chamá-la, de mais limpa. Os cavaletes tinham que ser tirados até 22 horas. Exatamente. Né? Outros, cartaz em muro, poste foi proibido. Enfim, o que nós vamos ver já dessa reforma política nas próximas eleições? Bom, o que está valendo agora, Vini, para as próximas eleições, e isso não depende mais de aprovação em plenário de Câmara, de Senado, nem em sanção da presidente, já é lei, está valendo, é a mini-reforma que foi aprovada em 2013. Ou seja, fim dos bonecos e cavaletes, aqueles bonecos se mexendo nas calçadas, fazendo propaganda, não pode, cavaletes no meio das avenidas, é muito comum, às vezes, o canteiro central não pode mais. Isso é fim, não tem mais. Isso é fim, não pode nem mais. Até as 22 horas. De multa, não tem mais. Pode dentro da propriedade particular, ou seja, tem uma casa que dali pode dentro, respeitando o limite de 4 metros quadrados que acabou não alterando, né? Então isso a gente já tem também. Hoje nós temos a questão dos carros de som, que era um grande problema e não tinha um limitador. Hoje o máximo, até você ter mais conhecimento, um carro de som rodando pode ter até no máximo 80 decibéis e isso é medido a 7 metros de distância do carro. Ou seja, a Justiça Eleitoral vai parar a tantos metros, vai disfarçada, vai estar ali perto da avenida, o carro passou e hoje está acima daquilo ali, é multa para o candidato e para o partido. E 7 metros, ou seja, se um carro passar na estrada e alguém estiver fazendo a medição na calçada, é menos de 7 metros. Passível de multa, e aí se for reincidência pode até recolher o aparelho de som do carro. Então isso é positivo porque nós não tínhamos isso. Então era carro de som, alto-falante, todo dia, para todos os lados da cidade, com aquele som alto que ninguém aguentava. Então isso vai melhorar agora. Outra questão também interessante, eu sempre coloco, porque a reforma eleitoral, 80% dela... O eleitor não vai acompanhar, Vini, porque é a questão da prestação de contas e a questão da contabilidade política. Hoje, um exemplo, os partidos,
Eu tenho conhecimento porque eu trabalho. Estão correndo atrás. Partidos que não estiverem em dia, os diretórios municipais... Com as contas lá de 2012 ainda. Exatamente, não poderão colocar candidatos. Então hoje, o eleitor fique tranquilo. Os partidos que ano que vem conseguirem, eu digo conseguirem, que vai ter partido que não vai conseguir, registrar os candidatos, um partido que está limpo e conseguiu a sua prestação de contas. Antigamente, os partidos políticos faziam a toque de caixa. Era aquele livro caixa, assinava pro presidente, mas alguém levava, uma vez por ano para a juíza eleitoral homologar. Hoje não. O partido municipal tem obrigação de ter em seu registro um advogado e um contador. Toda a prestação de contas, o entra e sai, as doações, recursos financeiros, devem passar pela assinatura do contador, do advogado e homologados pela Justiça Eleitoral. E tem muita gente que não o fez e vai fazer. E tem esse ano para regularizar. E se não fizer, esse ano até o 31 de dezembro. Não fizer, entrou no próximo ano, que é o ano das eleições, não estando em dia, não coloca candidatos. E olha, te falo que não é por Teutônia, é na região. Nós temos muitos partidos que vão, olha, se ver estreito para conseguir regularizar as contas para colocar candidato. Mas esses partidos, eles vêm com as contas não em dia desde as últimas eleições municipais, é isso? Tem partidos que têm as contas antes das últimas eleições municipais. Tem partidos com contas atrasadas de eleições de 2004, de 2000... Tá, mas isso também é uma regulamentação nova, Fábio? Nova, agora recentemente. Essa aqui ela foi objeto de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, agora no mês de dezembro de 2013. Então ela está regulamentando. O que acontecia muito de receber doações do Fundo Nacional, Estadual, não abriam conta específica, gastavam dinheiro, não faziam prestação de contas. Então agora tem que colocar em dia isso. Até tem algumas facilidades que a Justiça fez em relação aos anos anteriores. Mas a pessoa tem que tirar o tempo e tem que regularizar. Aquela questão de cada candidato ter a sua conta bancária... Continua. Tudo isso continua. Continua a conta bancária aberta. No momento que a pessoa é candidato, o Vini é candidato, o Fábio é candidato, a gente, homologado, a gente ganha um CNPJ. E aí o banco tem obrigação de abrir uma conta bancária e tu movimenta ali. O teu entra e sai com um talão de cheque. Você vai pagar santinhos, material de campanha, cabos eleitorais, também mudou, vou colocar agora. E aí a gente usa, após as eleições encerra a conta, tem que estar zerada e presta conta à Justiça Eleitoral. E cabos eleitorais, acabei citando, Vini, a lei eleitoral não limitava a contratação de cabos eleitorais. Hoje não, nós temos uma limitação. Mas agora, quando tu falasse em o termo que tu usaste foi contratação. Mas não é aquele, vou pagar R$50 pro Fábio... ir lá num evento e panfletear para mim, distribuir santinho durante meia hora. Isso é contratação ou essa é informalidade? Mas isso vai ter que ser vai ter que formalizado. Todas as pessoas que tiveram... Isso já era. Na verdade, as pessoas não faziam. Mas o que é interessante colocar? Todo serviço durante a campanha eleitoral, ele é isento de obrigações patronais e trabalhistas. Não gera nenhum vínculo em nada. Ou seja, se eu contratar uma pessoa para trabalhar na minha campanha durante 3 meses e eu combinar X salário, é aquilo que eu devo a ela. Ela não pode reclamar 10º proporcional, férias, INSS, nada. A lei é clara. Eu pago aquele valor a ela e deu. Aquele que cuida do diretório. Exatamente. Todos vão ter que receber, sabe? E vão ter que ter recibos eleitorais e passar pela prestação de contas. Ou seja, se a Justiça Eleitoral souber que tem um cabo eleitoral trabalhando, tá fazendo adesivado, prestando serviço, e não está na prestação de contas, na relação, o candidato pode ter as contas rejeitadas. E nós temos uma limitação agora de cabos eleitorais. É pelo cargo que exerce e pelo número de habitantes do município. Agora, antes das eleições, vai sair uma tabela por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, determinando Teutônia, Lajeado, candidatos a vereador podem ter tantos cabos eleitorais, o prefeito tantos, Paverama, que é menor, Westfália, que é menor, tanto cabos eleitorais. Então isso limitou. Então a Justiça Eleitoral está querendo o que com isso? Impedir o caixa 2, impedir aquele pagamento por fora, porque daí a pessoa que tinha dinheiro registrava 1 ou 2, mas tinha 100 pessoas trabalhando numa campanha. Então essa é a ideia de coibir. Fábio, essas reformas, esse processo todo, nós temos aí eleições diretas no Brasil há menos de 30 anos, né? O que mais se faz necessário no Brasil, na tua opinião, como especialista em direito eleitoral?
O que está mudando? Nós temos uma legislação em constante aperfeiçoamento, de fato. Até onde vamos chegar? Qual é o modelo que nós vamos chegar? Qual é o modelo que nós queremos seguir aqui para o Brasil? Porque a gente fala, nós já conversávamos em outra oportunidade, é um ano sim, outro não, tem eleição no Brasil. Essa reforma, acho que é uma reforma que abrange mais quando a gente fala de mudança de datas para eleição, onde se fala em 6 anos de mandato, com eleições federais, estaduais e municipais juntos. Para onde nós vamos chegar? Para que lado nós caminhamos? Para que futuro nós caminhamos nessa questão da legislação eleitoral no Brasil? Nessas mudanças, repito, a gente que acompanha a política há mais tempo, nas últimas eleições vimos grandes mudanças aqui na comarca de Teutônia, né, com a juíza Patrícia proibindo uma série de outros fatores. Agora tu trouxeste aí pelo menos 5 alterações visíveis que quem faz campanha na rua vai sentir na pele. Vai sentir. Aqui, para que lado nós estamos andando? A legislação eleitoral, a reforma eleitoral hoje, ela é muito complexa, porque nós temos leis eleitorais inseridas na Constituição Federal, nós temos leis ordinárias, leis complementares e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, toda e qualquer reforma eleitoral, ela precisa, às vezes mudou na Constituição Federal, não mudou a lei, e no Brasil nós temos esse problema. Um caso grave, no meu ponto de vista, nós evoluímos muito. E se a gente lembrar, há 10 anos, 15 anos atrás, em época de campanha era comum distribuir lixa de unha, boné, era brindes, camisetas. Isso não pode mais, isso ajudou. Mega comícios, né? Mega shows, showmícios chamavam. Exatamente, com cantores e conjuntos famosos, exato. Gastos astronômicos, e ninguém pegava a prestação de contas. Nós tivemos caso do presidente da República com shows astronômicos. E aí isso aí parou e mudou. Teremos uma grande mudança, que é o fim daquela poluição visual, que é os cavaletes, já está em vigor, e a próxima eleição, o eleitor vai ver uma grande mudança nas ruas. Ou agora com o carro de som diminuindo, limitando para 80 decibéis, vai ajudar. Eu queria que cortasse os carros de som, mas acabaram deixando, só que limitando. Vai mudar. Evoluímos muito, conseguimos. Prestação de contas, a justiça está tentando, a maior mudança se dá nisso. Coibir o caixa 2 das campanhas. Só que a gente peca muito ainda, Vini. Por exemplo, a reeleição. Não que eu seja contra a reeleição. Só que hoje foi feito a toque de caixa, um projeto em 98 para inserir a reeleição, na época para até beneficiar o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente, não tem conhecimento disso. Só que eles só inseriram a reeleição e deixaram assim. Hoje, um candidato a prefeito, vice e governador, ele pode ser candidato e não precisa sair do cargo. Exato. Então, isso está errado. Tu usa toda a tua estrutura, o benefício do cargo que tu exerce é desleal com o outro. Isso acaba favorecendo, ou não sendo favorável à mudança, né? Exatamente. Se a gente for pegar uma eleição estadual para deputados, por exemplo, a gente vê claramente o que tu disseste. A mudança é pequena dentro dos cargos, a dança das cadeiras é pequena. É pequena pelo exemplo, hoje um deputado estadual tem 17 assessores. Cada um, imagina, com um celular, cada um com carro à disposição e com seu salário. Pela Assembleia. O que eles vão fazer? Eles vão pra rua ajudar o deputado dele, não vão ganhar mais, porque se o deputado se eleger, eles continuam no cargo. Agora vai um cara, um empresário, um radialista, alguém que tem faz muito pela comunidade, um nome novo, que poderia ser deputado, que está ajudando, não tem chance. Porque tu vai ter que pagar 17 assessores, 17 celulares, 17 almoços, 17 janta, porque ninguém tem diária, e a gasolina. É muito desleal. Nós tivemos candidatos em Teutônia aqui que sentiram na pele isso. Sim. E é muito ruim. E nesse ponto a justiça não está conseguindo ainda. Eu acho, deveria ter uma limitação dentro dos cargos e da estrutura que o candidato, quando vai à reeleição, não poder utilizar. Então seria um avanço muito grande para nós abrir novas oportunidades. Outro fato que também vai mexer muito, e esse depende de aprovação ainda na Câmara, a gente falava aqui fora do ar, a questão das coligações, né, Fábio? Isso vai mexer muito porque as coligações é o que acabam fortalecendo os candidatos na majoritária para prefeito e para vice, né? Toda a sua base eleitoral com candidatos a vereador, enfim, e nesses cargos. O que nós temos de mudança para as próximas eleições, na questão de coligações, e o que deve vir aí pela frente? Bom, o Senado Federal já aprovou recentemente em 2 turnos uma PEC, que é projeto de emenda à Constituição Federal, que ele proíbe as coligações para vereadores deputados, que é o sistema
proporcional, proporcional é quando tem a questão dos votos e legenda. Majoritário não. Quem é majoritário, para o ouvinte ter um conhecimento, é prefeito, presidente, governador e senador. Majoritário é quando mais votado entra. Então, o projeto foi aprovado, agora ele vai para a Câmara dos Deputados, vai passar por 2 turnos de aprovação. No Senado ele já foi aprovado? Já foi em 2 turnos, já entrou na Câmara dos Deputados, já está tramitando internamente, não foi a plenário. Vai ser votado, se passar pela Câmara, ele vai à sanção da presidente. Deve ocorrer até o final de setembro, um ano antes, para valer nas próximas eleições. Eu, particularmente, Vini, acredito que ele não vá passar na Câmara, pelo interesse, porque senador não tinha interesse, deputado tem. E agora eles também serão prejudicados. Então, pelo que a gente escuta em blogs e comentários dos deputados, eu acho que não vai ser aprovado. Contudo, se for aprovado, qual é a grande mudança? Para prefeito, não muda, pode ter coligação. Para vereador, não. Todos os partidos vão ter que concorrer separados. Então, o que acontecia? Os partidos se uniam, vários, 3, 4, para vereador, e aí, no total, somava mais votos, conseguia mais cadeiras na Câmara de Vereadores. Hoje, concorre separado. Então, se o partido A consegue tantos votos, vai ter mais sobras, e aí vai dificultar para a obtenção de mais cadeiras. Porque a gente tem hoje, como é que funciona? Se uma Câmara, vamos citar um exemplo, uma Câmara com 10 vereadores. Se o partido vai sozinho, ele pode colocar 1,5 a quantidade de cadeiras. Ele poderia colocar 15 candidatos. Se ele está coligado, ele coloca o dobro, podia colocar 20. Então vai diminuir também para os partidos a quantidade de candidatos. Nós vamos aprovar dessa PEC. Tu falaste, acabou de dizer que é difícil, mas se aprovarmos, teremos também uma diminuição no número de vereadores concorrendo? Concorrendo, certamente. Porque aí, ou a gente vai ter que os partidos se fortalecerem e cada um colocar uma coisa interessante, respeitando os 30% do sexo oposto, que é obrigatório, ou seja, tenho 10 candidatos, eu tenho que ter pelo menos 3 mulheres, 7 homens ou vice-versa. E se eu não conseguir, eu tenho que diminuir. Não conseguir as mulheres, diminui os homens. É 30% do registro, o que também mudou para a última. Antigamente não precisava isso, podia deixar em branco, na dificuldade por mulheres ser candidatas, a gente tem conhecimento disso, podia deixar em branco. Hoje não. Não tendo mulheres, diminui a quantidade de homens. Então, mantendo isso, o fim das coligações, os partidos vão poder colocar menos candidatos. Isso vai implicar até no próprio tempo de TV, tempo de rádio também. Tudo vai mudar, vai alterar tudo. Isso é tudo objeto que vai ser regulamentado com uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Só uma pergunta de leigo, Fábio. O que a PEC tem, ela pode se tornar uma lei? Ela tem um peso de lei? Para o nosso ouvinte que está em casa escutando, falaste em resolução, falaste em projeto de lei, falaste em PEC. Só para o nosso ouvinte, para ficar esclarecido para o nosso ouvinte, essa PEC, ela tem um peso de lei ou ela é superior à lei? Ela é superior à lei. Ela vai emendar a Constituição Federal, é projeto de emenda à Constituição Federal. No momento que ela passou, ela fez uma emenda e ela está inserida na Constituição Federal, que é na Carta Maior, ela está acima de uma lei. E como acontece em muitos casos na Justiça Eleitoral, a gente faz, no caso, coloca na Constituição, que é a Carta Maior, está proibidas as coligações. Aí depois disso, como vai se funcionar, como vai se dar, vai ser um objeto de resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, tu coloca o que é, proibiu. Agora, como vai ser o tempo, como vai se dividir, como vai ser os registros com essa nova norma, como vai ser funcionalmente as coisas, é uma resolução. Mas a Carta Maior define, fim das coligações para vereadores, no caso. Acabou. E aí, depois disso, se determina como vai ser. Ou seja, muito trabalho para vocês e muito trabalho para nós ficarmos atentos a todas essas mudanças que eu particularmente tenho olhado com muito bons olhos, porque de fato, né, são mudanças que acabam modificando e daqui a pouco começam a aparecer. Só para deixar claro também para o ouvinte, os candidatos que querem concorrer ano que vem, até setembro devem estar filiados com o domicílio eleitoral também. Ou seja, as eleições de fato a nível municipal em setembro desse ano já está. Final de setembro deve estar registrados, filiados no partido, lançados no sistema do Filia Web, que hoje é tudo pela internet. Os partidos devem se organizar nisso e o domicílio eleitoral também deve estar na cidade com o título em dia para poder ser candidato ano que vem. Muito bem, eleições 2016, já podemos abrir os trabalhos por aqui. Dr. Fábio Guiche, especialista em Direito Eleitoral,
Queremos agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal e até uma próxima oportunidade. Fique atento, seu telefone vai tocar várias vezes a pedido da Bruna ainda para que novos esclarecimentos sejam feitos. Fábio, até uma próxima oportunidade. Vini, obrigado pelo convite mais uma vez. Um grande abraço a todos os ouvintes e para nós é uma satisfação. Estamos à disposição sempre que possível e necessário para vir aqui ao microfone esclarecer os ouvintes algumas dúvidas. E quem dúvidas. já estiver nos escutando, precisar de qualquer coisa nesse sentido também à disposição. Tá certo? Obrigado, Fábio. 8h27. Primeiro Jornal fica por aqui. Deixa eu passar mais uma vez a temperatura. 21 graus e 1/10. Vem aí o JD na programação do Rádio Mix, da programação da Tirol FM. Eu retorno logo mais às 11h20 com o Toque de Letra. Até mais.